Glória a Deus. Hoje é o segundo dia, terceiro culto. Glória a Deus. Querido Deus, Ele nos deixou uma herança. Amém? Ele nos deixou uma herança. Quantos aqui creem que tem essa herança no Senhor? Você crê que tem uma herança no Senhor? Sim. Qual é a maior prova de que Deus nos deixou uma herança? De que nós temos uma herança no Senhor? A maior prova é a palavra de Deus. Por que é a maior prova? Porque aqui contém 2 testamentos. E quem deixa testamento, o testamento é para quê? É para distribuição da herança. Para os contemplados da herança. Amém? Então Deus, Ele nos deixou uma herança. E essa herança está em 2 testamentos. O Antigo Testamento e também o Novo Testamento. E para que a gente tivesse direito a essa herança, para que esse testamento tivesse validade, para que a gente possa reclamar essa herança, era necessário que o dono, ou o que deixou a herança, morresse. Precisa morrer para poder abrir o testamento. E aí fazer a distribuição da herança. Morreu. Ressuscitou, mas ele morreu. E ele morreu exatamente para isso, para que a gente pudesse ter direito a essa herança. Ele morreu para que a gente pudesse ter direito à herança que ele deixou aqui nessa palavra. Porque ele ressuscitou, mas para que a gente pudesse ter direito à herança, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer e ele morreu. E ele tirou das mãos daquele que poderia ameaçar essa herança tudo aquilo que dava legalidade para ele tomar de nós. Ele rasgou todo escrito de dívida contra nós, amém? E eu pergunto para você, qual é o valor dessa herança? Qual é o valor? Você arrisca falar alguma coisa diante dessa pergunta? Alguém pode medir o valor dessa herança? É lógico que não. Mas por que a gente não consegue medir o valor dessa herança? Por causa do que está escrito no versículo 9 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Que é, Paulo citando Isaías, ele diz assim, porque está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando fala descer o coração, por mais que você tenha uma imaginação fértil, por mais que você seja criativo, você não consegue medir com a tua mente o valor dessa herança, porque é precioso. Amém? Glória a Deus. Quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Nós estamos, ó Deus, no segundo dia de retiro hoje. Ó Deus, agora é o terceiro culto. E a gente, ó Deus, já estaria satisfeito se o retiro já tivesse encerrado com o que ouvimos ontem, que com o que ouvimos hoje de manhã. Mas o Senhor tem mais.
mais do que podemos pensar ou imaginar ou pedir, meu Deus, para nos entregar, fazer nas nossas vidas conforme o poder do Senhor que em nós opera. Nós queremos agora, Senhor, nos render a Ti nesse momento da palavra. Queremos deixar de lado, meu Deus, tudo aquilo que é humano, Senhor, no nome de Jesus. Todo pensamento, Senhor, todo sentimento, meu Deus, todo conceito, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, tudo, Pai, tudo, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, no nome de Jesus, no nosso meio não vale encantamento, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então que caia, Senhor Deus, Pai, por terra agora, todo o enredo do maligno, Senhor, no nome de Jesus, e que a Tua palavra, a Tua verdade confronte a nossa verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouco mais a respeito da herança que o Senhor nos deixou. Amém? Capítulo 48 de Gênesis. Eu quero ler 2 versículos, os 2 últimos do capítulo 48. Os últimos versículos, né, do capítulo 48, ou capítulo 48, fala de Jacó, né, que já estando no Egito, ele adoece. E aí, quando ele estava para morrer, ele começa a chamar os seus filhos, e ele começa a dar a sua bênção para os seus filhos. E essa bênção, amado, nada mais é do que a herança, aquilo que eles tinham recebido, aquilo que ele tinha recebido de Deus. Que Deus deu para Abraão, Abraão deu para Isaac, e Isaac deu para Jacó, para Israel. E agora era a vez de Israel passar essa bênção para frente. E ele, né, Abraão teve só um filho da promessa, Isaac. Isaac teve 2 filhos, né, Esaú e Jacó, o qual Deus escolheu Jacó. E Jacó teve muitos filhos. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E aí, quando ele estava prestes a morrer, ele tinha que passar essa bênção. Da mesma forma que Isaac o abençoou, da mesma forma que Abraão abençoou a Isaac, ele também tinha que passar essa bênção para os seus filhos. E ele começou a chamar um por um, e um por um ele começou a dar, né, a herança dos seus filhos. E o primeiro que foi chamado foi José, né? Porque José era o governador do Egito, e ele estava morando na casa de José, e José cuidava dele. Então ele, quando estava prestes a morrer, ele traz os filhos de José, chama José e seus filhos, e lá no verso 21 ele diz assim, eu quero ater somente a parte da herança de José, amém? E ele diz assim, verso 21, depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais, e eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos. O que você imagina, se você está ouvindo um testamento, e aí de repente quem está lendo o testamento está falando, olha, são 12 filhos, você vai receber mais do que os outros. O que você imagina ouvindo isso? O que você pensa se você fosse José e estivesse ouvindo ali Jacó dizendo, eu vou te dar um pedaço de terra, mais do que a teus irmãos? Eu tenho certeza, meu amado, que você não ia imaginar algo ruim.
Pelo contrário, talvez você ficasse até lisonjeado, talvez até um pouquinho de orgulho brotasse ali, falando, não, eu sou melhor do que meus irmãos, porque eu estou recebendo do meu pai mais do que eles. E aí Jacó completa dizendo o seguinte: o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém. Glória a Deus. Então eu te darei mais do que a teus irmãos. Te darei o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Um declive montanhoso. Eu te darei mais do que meu irmão, aos teus irmãos. Mas aí ele pega e fala a qualidade da terra. Ele fala o que tem essa terra. Ele diz, eu vou te dar mais do que a teus irmãos. Eu vou te dar um declive montanhoso. Eu vou te dar uma montanha. Só que, querido, qual era a especialidade de José? Qual foi a especialidade de José que levou ele a salvar o Egito? Plantar trigo, plantar cereais. O que ele fez ali, no Egito, ele se especializou nisso. Então ele plantava trigo, e para plantar, se você planta num declive montanhoso, você não colhe. Você quase não vê lavouras ou plantações em montanhas, não tem. Por que não tem? Porque quase não há terra, porque tem muita rocha, porque o lugar é de difícil acesso, porque é muito ruim o solo para a plantação. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jacó, por amar o seu filho, ele resolveu dar para o seu filho mais do que a seus irmãos. Então ele ofereceu para o seu filho um declive montanhoso. Ele ofereceu uma montanha. Ele ofereceu um lugar que para a especialidade de José não teria vantagem alguma. Mas em nenhum outro lugar, querido, a gente vai ver José reclamando daquilo que ele recebeu de Deus. Ele não viu, a gente não vê José falando, não, eu não quero, o que eu vou fazer com um declive montanhoso? O que eu vou fazer com uma montanha? O que eu vou fazer? Eu não posso plantar, eu não posso criar animais numa montanha. O que eu vou fazer? A gente não vê ele reclamando e nem rejeitando essa herança, meu amado. E assim somos nós. Nós não podemos rejeitar a herança que Deus nos deu. Nós não podemos jogar fora, reclamar da herança que Deus nos deu. Nós não podemos abrir mão da herança que Deus nos deu, porque ainda que não nos atraia com olhares, a herança que Deus nos deu, ainda que nos pareça ruim, é melhor para nós do que qualquer outra coisa. A gente precisa ter ciência disso. Ciência disso. Porque quando alguém escreve um testamento, ele não vai deixar para nós aquilo que nós queremos. Ele não vai deixar para nós aquilo que a gente quer. A gente não pode fazer planos com aquilo que nós ainda não recebemos de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que estar pronto para a herança que Deus tem para nós. E ainda que ela não nos agrade, nós não podemos lançá-la fora, porque ela é o melhor de Deus para as nossas vidas. E José, meu amado, ele era o governador, além de ser filho de Jacó, ele era o governador do Egito. Ele tinha salvo a casa do seu pai de morrer na fome. Ele tinha colhido seu pai e os seus irmãos ali no Egito. Foi por causa dele que Faraó abriu as portas para que seus irmãos e seu pai viessem. Só que na hora de receber a herança, parece que ele está recebendo menos do que Rúben.
Parece que ele está recebendo menos do que Judá. Parece que a herança dele é ruim. Parece que a herança dele é desprezível. Mas, amado, como José, ele não rejeitou essa herança, eu quero mostrar para você o que é uma herança, um declive montanhoso. Eu quero que você abra comigo, lá em 1 Crônicas, capítulo 5. 1 Crônicas, capítulo 5. Quem encontrar diz glória a Deus, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 5. Diz assim no verso 23. E os filhos da meia tribo de Manassés. Manassés é o filho mais velho de José. Mas a meia tribo de Manassés, que era a tribo de José, está dizendo aqui que os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra. Eles, filho de José, eles herdaram a terra que o pai havia dado para José, quando eles tomaram posse da terra prometida. E aí a Bíblia está dizendo aqui que eles, Manassés, habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Seni. E aí olha só, e o monte, o que está escrito na tua Bíblia? E o monte Hermon. E eles se multiplicaram, e eles prosperaram, e eles cresceram, e eles conquistaram, e eles alcançaram, e eles foram progredindo, e em tudo aquilo que eles colocavam a mão havia prosperidade, naquela terra, no declive montanhoso. E aí, amado, você ainda não percebeu o que ele recebeu de herança? Olha só, quando você vai lá para o Salmo 133, ele vai dizer o seguinte: ó, quão agradável e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí no verso 3, ele fala assim, eles são como o quê? Como o monte de Hermon, como o orvalho do Hermon, sobre os montes de Sião, o orvalho do Hermon. O Hermon é a montanha, o lugar onde detém todas as fontes de água que alimentam o Israel. É o lugar onde tem todas as fontes de água. Quando fala assim, como o orvalho do Hermon, é porque você já chegou perto de uma cachoeira. Quando você está lá embaixo, perto, ela está caindo perto, o que cai em cima de você? O orvalho. Então é como o orvalho do Hermon, porque as fontes de água estão no Hermon. Então o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião, ali no monte Hermon, o que está escrito no verso 3 do capítulo 133? Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Deus colocou nas mãos de José, querido, o poder de abençoar. Colocou nas mãos de José o poder de manter a vida sobre Israel. Querido, não existe nada mais precioso do que isso. Por quê? Porque Israel fica numa região desértica. Só que é uma região onde tem fontes de água. E aonde tem água, querido, no deserto, se você tem ouro, não vale nada. Se você tem dinheiro, não vale nada. Se você tem pedra preciosa, não vale nada. Se você tem comida, ainda vale alguma coisa, mas não vale muito. No deserto o que tem valor é água. Então na hora de abençoar os seus filhos, Jacó chamou José e falou, eu vou dar mais do que teus irmãos. Eu vou te dar um declive montanhoso. Que declive que é esse? O Monte Hermon. Está nas tuas mãos o poder de abençoar. Está nas tuas mãos o poder de gerar vida. Está nas tuas mãos. Querido, e o que Deus, a herança que Deus nos deu, são os lugares altos dessa cidade.
são os lugares altos desse estado, são os lugares altos desse país, são os lugares altos, querido, dos confins da terra. Deus nos deu isso. Só que o que nós precisamos entender a respeito dessa herança? Por que muita gente não dá valor a isso? Talvez você ouve uma palavra como essa e você fala, poxa, é herança, eu tenho lugar alto, eu tenho uma herança, mas parece que não acontece nada comigo, parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Mas continua do mesmo jeito, por quê? Porque a igreja, querido, ela está andando de um jeito que ela não toma posse do que Deus deixou para ela. A igreja não vive de um jeito que toma posse da herança que Deus deu. Porque quando a gente fala de herança, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas ficam esperando, né? Como tem alguns, quantas vezes eu mesmo converso com a minha esposa, ou com meus filhos, ou em algum lugar com a minha mãe. Eu brinco com a minha mãe todas as vezes. Eu ligo para ela e ela fala assim, e aí, guri, tá tudo bem contigo, mãe? Hoje eu não estou muito bem, não. E ela pergunta para mim, assim, o que é que você tem? Eu não sei, mãe, acordei com uma vontade de ser rico terrível hoje. E eu não sei o que eu faço para acabar com isso. E ela ri. E aí a gente conversa, você fala assim, poxa vida, poderia aparecer uma herança, né? Um parente distante, que me conheceu talvez pela internet, ou que ouviu falar de mim, e aí ele fez um testamento, deixou uma herança para mim. É assim que muitas vezes nós pensamos em relação às coisas de Deus. A gente acha que porque talvez a gente ora mais, ou sabe um pouco mais da palavra de Deus, a gente merece essa herança. E não é assim, amado. Porque essa herança não é nossa individualmente. Essa herança não é nossa individualmente. É nossa como igreja. O que significa? Significa que nós jamais tomaremos posse dessa herança de maneira individual. Nós só tomaremos posse como igreja. Só que para mim tomar posse como igreja, querido, eu preciso andar em unidade. Por que eu tenho que andar em unidade? Porque Deus abençoa o corpo. E eu não sou o corpo. Você não é o corpo. Você é um membro desse corpo. Porque o que a Bíblia chama de corpo não é você. O que a Bíblia chama de corpo é a igreja. Então o testamento é para você como igreja. Se você tem unidade com essa igreja, se você faz parte, então você só tem direito de reivindicar essa herança do Senhor, se você estiver em unidade com os outros membros desse corpo. E aí você vai reivindicar, e Deus vai olhar para você. Por isso que a Bíblia vai dizer, Mateus 18, verso 19, se duas pessoas concordarem acerca de alguma coisa que porventura pede, ser-lhe-á concedido. Por isso que a palavra de Deus, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso que a palavra vai dizer o seguinte, eu falo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém, não, tem um monte de gente que fala, muda tudo. Ele fala assim, não, se alguém te pedir para andar com 1 milha, você vai com ele 2. Que Bíblia é essa? Na minha Bíblia está escrito, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, anda com ele 2. Você só anda obrigado quando você não concorda. Porque quando você concorda, você anda. Você anda até 10. Mas a Bíblia está dizendo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Por que tem que andar? Porque se você decidir que não vai andar, você fica sem herança. Porque a herança não é individual. A herança não é para mim. Individualmente, a herança é para mim quando eu sou igreja. Sou igreja.
quando nós somos igreja, quando há unidade no corpo, Deus abençoa. Foi o que nós ouvimos ontem, não foi? Deus abençoa. O problema é que nós queremos ter razão. Você sabe qual que é o problema do corpo? É que tem pé que está orando e pagando preço para comprar uma luva. Para que pé quer luva? Tem mão que quer sapato. Para que mão quer sapato? Tem boca que quer alcançar um fone de ouvido. Para quê? Tem ouvido que quer microfone. Tem cabeça que quer cueca. Para quê? Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal para quê? Para gastar nos vossos deleites. Quando fala deleite, fala assim: ah não, eu quero para mim poder me divertir. Não, deleite é só pelo prazer de ter. Sabe, só pelo prazer de ter. Já viu aquelas pessoas que compram e não usam nada do que compra, só pelo prazer de comprar? É isso. Tem um monte de crente assim, amado. E Deus está acordando esses crentes, está acordando, está chamando você, está chamando você, está te chamando, está acordando você. Acorda você, está acordando você. Hoje eu estava lendo uma palavra antiga que eu preguei sobre Abraão. E aí eu li um negócio interessante que eu tinha escrito lá. Eu falo assim: olha, para que você tenha uma aliança com Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que negar, você tem que rejeitar. Oh meu Deus, não é nem negar nem rejeitar. É uma outra palavra, você precisa. É mais ou menos assim, dizer não para você mesmo. Ah, você tem que matar a si mesmo. Não é suicidar, entendeu? É matar você mesmo, matar a sua própria vontade. O problema é que os crentes de hoje brigam por causa da sua vontade. É a sua vontade. Um dia estava no carro com uma pessoa, aí a gente comentou alguma coisa, eu falei assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Deixa a razão com quem quer ficar. Se alguém tiver que me justificar, esse alguém vai ser o Senhor. Eu não vou discutir. Você não gosta? Ah, pastor, você é muito besta porque não gosta disso. Tudo bem. Você vai ser enganado se fizer assim. Por quê? Se me der uma explicação plausível, vai. Mas não quero ter razão. Quero ter razão. Minha esposa, a gente discute. Ela fala: não, amor, desculpa, me perdoa. Aí ela brinca: você sabe por que você está pedindo perdão? Não, eu só quero ter paz. Me perdoa, estou errado mesmo. Eu não deveria ter feito isso. Não deveria. Ela faz a mesma coisa comigo, tá, gente? A gente se dá certo. A gente se ama. A igreja hoje está assim. O pé está pedindo luva. Vai falar para ela que ela não precisa de uma luva. A mão precisa de está pedindo sapato. Vai falar, não precisa de sapato. A boca está pedindo um fone de ouvido. Por que você quer fone de ouvido? O que acontece? Briga. Por quê? Por causa da vontade. Você tem que morrer, você. É morrer para você, não é para os outros. Você tem que negar a si mesmo. Para você mesmo, não é para os outros. Porque se você se nega só para os outros, você pode fazer o que for errado, vai continuar a mesma coisa. Agora, quando você se nega para si mesmo, morre para si mesmo, você pode estar sozinho. Pode vir a oferta que for de Satanás que você não cai. E por que isso acontece? Porque você vai estar ciente aqui. A herança
que eu quero. É a herança que Deus deixou para mim. E Deus deixou para mim. Deus deixou para mim. Você já parou para pensar? Eu quero encerrar aqui. Que confusão seria se você tivesse que pegar, por exemplo, uma máquina de lavar na tua casa e a tua mão direita fizesse birra, dizendo que ela ia pegar sozinha. E aí começasse uma briga com a mão esquerda. Eu não preciso de você. Sai daqui, eu dou conta. Ou a mão esquerda, direita, está pedindo me ajuda. Não, se vira. Você dá conta. Ou o teu pé. Você pensar assim, eu falo, eu vou sair de casa, eu vou fazer uma caminhada hoje. Aí a tua perna fala, você vai sozinho, porque eu não vou. E aí? O problema é que como igreja, muitas vezes a gente se comporta assim. E aí quer falar de unidade, de amor, de verdade. E quando a gente se comporta assim, não há valor para a nossa herança. Porque a gente não tem herança. Quero que você fique de pé. No nome de Jesus. Eu quero te falar o que Deus está fazendo aqui. Quero que você feche os teus olhos. A palavra de Deus diz lá, Abacuque 3, verso 19, o seguinte: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. A nossa herança são como o declive montanhoso que José recebeu. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 34, diz assim: ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. A nossa herança é como o declive montanhoso de José. Deus nos deu os lugares altos. Deus deu à igreja os lugares altos dessa cidade, amado. Hoje, segundo dia do retiro, meu alvo é Cristo. Deus está dizendo para nós que Ele está entregando os lugares altos, os declives montanhosos da cidade de Cuiabá, Ele está entregando para nós. Os declives montanhosos. O que significa isso, pastor? Deus está colocando nas nossas mãos o poder de abençoar a cidade de Cuiabá, o poder de abençoar as famílias, o poder de abençoar, o poder de gerar vida nessa cidade. Nós somos donos dos declives montanhosos dessa cidade. Nós somos donos dos lugares altos dessa cidade. Deus está entregando nas nossas mãos.